Conversamos agora com Juliana Benvenuto, coordenadora de alocação e inteligência da Avenue. Seja bem-vinda à nossa programação, um prazer tê-la por aqui. Boa tarde, Gabriel. O prazer é todo meu. Vamos falar de um assunto que ultimamente está sempre em pauta. Ainda mais depois de hoje, nós temos decisão da Justiça garantindo a diretora Lisa Cook dentro do board de membros ali do Fed. Então, tem talvez uma desavença de Donald Trump dentro deste comitê para votar a taxa de juros. Foi demitida, mas a Justiça garantiu o seu posto, que o seu cargo será mantido. Há sinais do mercado de trabalho bem fracos. O último payroll veio com pouco mais de 20 mil vagas criadas. E agora os dados de hoje vão na contramão completa. Tem indústria forte e varejo forte. Como é que a gente chega nesta quarta-feira, por favor? Perfeito, Gabriel. Exatamente. A gente tem, nos últimos tempos, né, dados mistos. Os dados que saíram hoje mostram que o enfraquecimento do mercado de trabalho ainda não vem se traduzindo em um desaquecimento da economia como um todo. Então, os gastos com consumo, o consumo da população americana, né, continua em alta. E como você mesmo comentou, isso acaba reforçando muito a tese de um corte de 0,25 pontos percentuais para amanhã, para a super quarta, né, para a decisão de política monetária nos Estados Unidos. E temos também a decisão de política monetária aqui no Brasil. Então, a gente pode ver alguns dissidentes ali no Fed, né, apoiando ainda assim a queda de juros maior de 0,5%. A gente vale lembrar que na reunião passada tivemos dois representantes do Fed já votando para uma queda de 0,25 pontos percentuais na decisão anterior, né, na reunião anterior. E eles podem vir com um posicionamento um pouco mais agressivo, mas o mercado precifica esse 0,25%. Não acho que os dados de hoje vão mexer com esse resultado, mas obviamente o mercado vai continuar de olho no discurso do Jeremy Powell depois da divulgação do resultado, justamente para entender quais seriam os próximos passos do Fed. Temos ainda mais duas reuniões até o fim do ano. O mercado vinha se dividindo aí com relação às próximas quedas de juros, né? Algumas casas precificando mais duas quedas para esse ano, ou seja, teríamos três no total, algumas falando de duas para esse ano, e temos aí uma expectativa para mais três no ano que vem. Então, é entender muito o posicionamento do Jeremy Powell para o mercado conseguir ter um pouco mais de visibilidade do que vem pela frente. Mas, de novo, amanhã acho que já está basicamente dado 0,25% de queda. Perfeito. E aí, por exemplo, você falou que os dados de hoje não mexem com a decisão de amanhã. Podem, caso nós tenhamos novos dados de economia ainda forte, varejo, indústria, consumo, inflação, mexer com as reuniões, por exemplo, que ainda teremos ao longo deste ano. São três: a de amanhã, a de outubro e a de dezembro. Isso, exatamente. Acho que pode sim. Se a gente for olhar o histórico das decisões do Fed, do posicionamento do Jeremy Powell, sempre foi muito dependente de dados. Então, eu imagino que até o fim do ano, eles vão continuar olhando tanto para o mercado de trabalho, quanto para a economia, quanto para a inflação, para tomar decisão, essas próximas decisões. Vale lembrar sempre que o mandato do Fed é duplo, então ele não olha só para a inflação, ele olha também para mercado de trabalho, para pleno emprego. E ele precisa olhar para essas duas frentes para tomar a melhor decisão possível. Do lado da inflação, apesar dela ainda estar acima da meta do Fed de 2%, é uma inflação que não se mostra descontrolada. O risco era muito com relação às tarifas, então o mercado sempre estava de olho nesses dados para ver se essa inflação ia subir muito. Deu ali, subiu um pouco, obviamente, mas nada muito fora do que já era esperado. Então, dentro do lado de inflação, a princípio, segue controlado. E do lado do mercado de trabalho, como você comentou, a gente está vendo esse desaquecimento. Dados passados foram revisados para baixo, então, num prazo de um ano, a gente viu que foi revisado em mais ou menos 911 mil vagas, né, a menos do que tinha sido divulgado anteriormente. Então, dentro desse cenário, com inflação acima da meta, mas relativamente controlada, e um mercado de trabalho em forte desaquecimento, o Fed vai acabar optando por olhar para o mercado de trabalho nesse momento.
Economia resiliente acaba sendo um dado positivo, porque mesmo com o mercado de trabalho mais fraco, a economia e o consumo ainda se mantém relativamente forte, o que no final das contas acaba sendo são bons dados, né, e um bom resultado como um todo. E abrindo espaço para essas quedas, mas de novo, vamos ter que ficar de olho nos próximos dados de inflação e nos próximos dados de emprego para ter mais indícios do que o Fed vai fazer nas próximas duas decisões. Você diz que todo mundo vai ficar de olho no Powell. O que ele vai dizer? Como é que vai ser a comunicação? O que se espera de Jerome Powell? Nós sempre temos as expectativas. O que a gente tem que ver nesse discurso de amanhã para deixar o mercado respirando mais aliviado? Ou o que não pode aparecer no discurso de amanhã para não deixar ninguém dormindo com a pulga atrás da orelha, por favor? Considerando o último discurso dele no simpósio de Jackson Hole, ele teve um tom mais brando do que ele vinha adotando ultimamente. Então, acho que os dados de hoje, eles não devem mudar muito o cenário por agora, né? A economia já vinha se mostrando relativamente resiliente nos últimos tempos, e então o foco deve ser mercado de trabalho, mas, de novo, talvez com aquela cautela de sempre do Jeremy Powell, de dizer que vai ficar aí dependente dos próximos dados, vai acompanhar a economia, mas acho que dando esse espaço para novas quedas. Agora, se vai dar indícios de uma ou duas, não sei se para agora vai ficar tão claro. Talvez a leitura seja diferente, né, dentro do mercado, mas qualquer palavra, qualquer, enfim, posicionamento ali pode sinalizar um cenário mais, enfim, mais propício para duas quedas ou não. É difícil realmente precisar, mas acho que às vezes o tom, as palavras que ele for usar vão ser ali lidas com muito cuidado para que o mercado tente prever aí o que vai acontecer. Mas realmente acho que vamos ficar dependente dos dados. Faremos essa leitura aqui no CNN Money com bastante cuidado e contaremos com vários especialistas. A gente vai perguntar para todo mundo, e aí, o que foi esse discurso de Jerome Powell? O que você conseguiu pescar? Quais informações conseguiu capturar desta fala do presidente do Fed, que está bastante pressionado? O presidente Donald Trump fez alguns posts aí recentemente, pressionando novamente, falando que Jerome Powell precisa cortar taxas nos Estados Unidos. Até Trump optou ali por uma taxa menor, falou, ó, vai cair até mais do que o Jerome Powell está achando, vai cair 50 pontos base. Parece que não está dada esta queda de 50 como o Donald Trump está torcendo para que aconteça. Mas temos essa torcida aí do presidente dos Estados Unidos que eu achei interessante de levantarmos. Estou dando uma olhada aqui na minha tela, Juliana, justamente para puxar a cotação do dólar. O que tem a ver toda essa discussão que a gente trouxe até agora com estes 5,29 que vemos agora na minha tela? É a mínima do dia de hoje, se eu não me engano. Exatamente, estamos na mínima do dia e provavelmente também na mínima de todo o ano de 2025. Exatamente, passamos aí da barreira dos 5,30, muita gente esperando, né, essa queda do dólar. E basicamente assim, o cenário externo, a gente já tem visto isso há algum tempo, principalmente desde o início da política tarifária de Donald Trump, né? O dólar ele tem se desvalorizado globalmente. E por que a gente está vendo esse movimento agora recente? Justamente pela expectativa da queda de juros nos Estados Unidos. Uma vez que a gente tem queda de juros nos Estados Unidos, o mercado americano ele passa a ficar menos atrativo na visão dos investidores, que acabam levando esse dinheiro que antes ia para a renda fixa nos Estados Unidos para outros lugares, seja para a bolsa americana, que também tem visto aí os all-time highs, né, os valores mais altos dos últimos tempos, e parte desse recurso também vai para fora dos Estados Unidos, para outras economias. Não à toa, mercados no mundo inteiro têm subido bastante, a Ásia, a Europa, os mercados emergentes, e o Brasil também tem se beneficiado desse cenário. Então, o dólar se desvalorizando globalmente e a gente não tendo nenhuma questão interna muito preocupante nesse momento que pode impactar negativamente, o dólar também tem se desvalorizado frente ao real. Estamos vendo entrada de recursos aqui no Brasil, bolsa brasileira também no all-time high, batendo aí as máximas históricas. E a gente tem um fluxo positivo, né, de mais ou menos 20 bilhões de reais no ano,
Na Bolsa Brasileira, só no último mês aí de agosto, entrada de 1,2 bilhões de reais de investidor estrangeiro, mais investidores locais também. Então, tem fomentado muito esse movimento por conta, né, do dólar mais fraco. Isso acaba diminuindo uma pressão inflacionária aqui no Brasil também. E já aproveitando o nosso tema de super quarta, né, falando aí da decisão de política monetária do Copom, expectativa de manutenção, mas todo esse cenário que eu comentei abre espaço para que o Copom possa começar a reduzir juros de repente a partir do ano que vem, que é um pouco da expectativa do mercado, que na decisão de janeiro o Copom comece a reduzir esses juros. Por quê? Dólar mais fraco, inflação reduzindo e sem pressão inflacionária por conta do dólar. Você tem uma economia mostrando sinais de desaquecimento também, e isso acaba, né, fazendo com que a possibilidade de queda dos juros aumente ali para o começo do ano que vem. Teve uma projeção de IPCA explodindo no começo deste ano, muito por conta do dólar, em 6,18, que foi o dólar inicial. Para começar a brincadeira, a gente começou com 6,18 no dólar no câmbio em 2025. Estamos bem distantes deste patamar, agora R$ 5,29. Junto com essa queda da moeda, também uma queda bem significativa das projeções de inflação para o país. Juliana Benvenuto, coordenadora de alocação e inteligência da Avenue, sempre bem-vinda à nossa programação. Obrigado por nos ajudar nesta preparação do terreno para a super quarta, que já começou, vamos dizer assim. Tem reunião hoje lá no Fed, tem reunião hoje aqui no Copom, mas as decisões vão sair só amanhã. Estaremos de olho. Até uma próxima. Até uma próxima, Gabriel. Foi um prazer. Valeu, até.